Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Outro dia eu comentava com vocês a respeito de um romance que é ambientado em Roma. E dizia que, infelizmente, não há uma edição recente, acessível, em português. Mas eu queria agora me referir a um outro livro, esse bastante conhecido, inclusive de origem a filme, que se chama Quo Vadis. Quo Vadis é uma expressão em latim que significa onde vais. É de um autor do começo do século XX, chama Erik Sienkiewicz, que é um polonês. E ele conta nesse livro que certa vez, durante um daqueles desfiles triunfais do Nero, o imperador Nero em Roma, a multidão aclamava lá freneticamente. A gente sabe que eles prestavam um culto de divindade para o imperador. E no meio daquela ostentação, é interessante que o Nero, quando ele se deslocava de um lugar para o outro, ele levava tudo. Levava os quadros, as obras de arte. Então era uma procissão. E as pessoas ficavam lá para ver todo aquele fausto, aquela ostentação. Levava, por exemplo, não sei quantas jumentas, porque a mulher dele tomava banho de leite. E o fato é que, no meio daquela ostentação, havia um velho homem lá, misturado com os populares, que era Pedro. Pedro, o pescador da Galileia, que estava em Roma. E por um instante, isso é uma imaginação do escritor, claro, os olhos do imperador e os olhos do apóstolo se cruzam. De um lado, o olhar do homem mais poderoso do mundo, envolto na adoração lá dos seus súditos, uma adoração divina, mas inquieto, talvez desconfiado que nem toda a glória vinha desse aplauso. E do outro lado, o olhar calmo, firme de quem conhece a verdade. E aqui a gente coloca a verdade com a letra V maiúscula, caminho, verdade e vida. E eu copiei um parágrafo do livro, diz assim: os olhares dos dois homens cruzaram-se. E nesse momento fugaz, encontraram-se face a face os dois senhores do universo. Um que ia apagar-se, como um sonho sangrento, e outro, esse ancião, coberto de rã de lã, que tomaria posse do mundo inteiro daquela cidade pelos séculos dos séculos. É uma ficção. Mas uma ficção baseada em fatos reais, porque Pedro e Nero foram contemporâneos. Aliás, foi Nero que mandou à morte Pedro. E, de fato, estiveram frente a frente dois reinos. O mais forte caiu e o improvável permaneceu. E é só esse o motivo pelo qual nós estamos aqui, em Roma. E, aliás, ao longo desses dias, a gente vai vendo as duas Romas. Na verdade, a gente vai vendo a Roma imperial, a Roma do Coliseu, que está aqui tão pertinho, da cúpula de São Pedro, que se vê praticamente em toda parte. A gente vê igrejas e ruínas. E a gente já pensava anteontem que isso vai muito além do Instagram. Não é só alguma coisa que você pode tirar uma fotografia, ainda que são lugares muito bonitos. É uma experiência de vida. Uma experiência que incide no nosso coração. E assim como a gente considerava na primeira meditação, no domingo, era o domingo de Ramos, nós meditamos na paixão, o coração na cruz,
Hoje, na Terça-feira Santa, nós vamos meditar na figura de Pedro. Na verdade, na figura de Pedro e Judas. Fazer uma comparação. Porque nós vamos meditar na necessidade de, frente à paixão, ter um coração contrito. Quer dizer, não basta um coração impressionado. Não basta um coração comovido. Muitas coisas nos comovem. Claro que a gente fica tocado quando vê o Papa. Mas a graça desses dias nos quer conduzir muito mais longe. De um coração que contempla a paixão, coração na cruz, a um coração que reconhece humildemente a necessidade de pedir perdão pelos pecados. Então vamos olhar para isso e aproveitar o Evangelho da missa de daqui a pouco. O Evangelho nos situa na última ceia. Depois de lavar os pés de Jesus, depois de Jesus lavar os pés dos apóstolos, inclusive de Judas, Jesus ficou profundamente comovido. Nada no Evangelho está só por estar. Como é bonito a gente pensar, profundamente comovido. O que seria isso? Sobretudo quando é São João quem conta, que conhecia muito Jesus, era o discípulo predileto, que significava profundamente comovido. Imagina o rosto de Jesus como ficou. O olhar. O Senhor ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. O Senhor ficou muito tocado. E hoje nós vamos, para focalizar esse coração contrito, que é importante, lembra que o caminho é muito simples. Coração na cruz, coração contrito, coração aceso, que é o que nós queremos na Vigília Pascal. Vamos agora meditar na traição de Judas e na negação de Pedro. Mas talvez desde a perspectiva do coração de Cristo, profundamente comovido. E como isso pode tocar o nosso coração. Profundamente comovido. Como estaria o rosto de Cristo? Existe aquela expressão que diz assim, quem vê cara não vê coração. Mas de alguma maneira a gente, pelo rosto de Cristo, a gente intui como estaria o seu coração, sofrido. Quer dizer, que um dos discípulos, um daqueles 12, o estivesse entregando. Um de vós me entregará. Tem um salmo, que é o Salmo 54, que diz assim, se o traje viesse de um inimigo, eu teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem me entretinha em doces colóquios, com quem, por entre a multidão, íamos à casa de Deus. Um amigo, alguém que Nosso Senhor vai tratar como amigo até o fim. Depois disso, já no Horto das Oliveiras, quando Judas chegar com aqueles que vão prender Jesus, Jesus vai dizer para Judas, amigo, aqui vieste. Amigo. É um amigo. Então o coração de Cristo, profundamente comovido, e diz assim, desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Você imagina essa revelação, naquele momento tão solene. Se um de vós vai me entregar. Os apóstolos, a gente está acostumado a ver, por exemplo, aquelas representações da Santa Ceia, a última ceia do Leonardo da Vinci, eles aparecem sentados numa mesa convencional, como as nossas, mas não era assim que eles faziam as refeições, sobretudo a ceia pascal. Eles estavam recostados. Então, para de alguma maneira a gente entender, a gente pode pensar que as coisas estariam numa mesa muito baixinha, como essas mesas de centro das comidas, e os comensais, Jesus e os apóstolos, estavam recostados. Vamos imaginar, estavam apoiados no antebraço esquerdo e com a mão direita pegavam as coisas e comiam. Eles estavam como que deitados no chão, mas dessa forma, recostados, e dispostos em U. Então, por que dispostos em U? Porque assim as coisas ficavam no meio e era mais fácil se servirem. E nessa situação,
eles podiam ver os que estavam na frente, mas não quem estava atrás. Acho que dá mais ou menos para entender a geometria da última ceia. E diz assim, São João que está escrevendo, um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado, a gente teria que dizer, à frente de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, isso daqui é mais fácil de entender, porque se Jesus estava atrás, ele teve que fazer assim, encostou a cabeça em Jesus, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Talvez Pedro imaginasse que era só João que podia fazer aquela pergunta. Pedro, impetuoso, talvez gostaria de fazer, quem é? Vamos ver, Senhor, fala quem é. Mas Jesus vai manter essa discrição. E da mesma forma como Jesus mantém essa discrição, João pergunta de maneira discreta. E Jesus responde de maneira discreta. É aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Havia um lugar para molhar. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas Iscariotes. É interessante porque esse gesto era um gesto de amizade profunda. E isso já chamava atenção, porque haveria vários pratos, digamos assim, onde as pessoas serviam. Então Judas estava muito perto de Jesus. E só João ouviu aquele a quem eu der um pedaço de pão, é ele. Então não despertou a suspeita dos outros. E essa descrição de Jesus, e também o gesto de oferecer um pedaço de pão, era como se fosse um convite para que ele mudasse, para que ele se emendasse. Como se fosse assim, Judas, eu sei o que você está tramando, mas não faça isso. E o versículo seguinte, que nós vamos ouvir, é tremendo. Diz assim, depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. E o Evangelho diz assim, nenhum dos presentes, exceto João, que já sabia, compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. O ano passado, numa dessas audiências, como a audiência de amanhã, a audiência da quarta-feira, o Papa Leão XIV dizia assim, infelizmente Judas não compreende. Depois do pedaço de pão, diz o Evangelho, entrou nele Satanás. Esta passagem impressiona-nos. Como se o mal, até aquele momento oculto, se manifestasse depois de o amor ter mostrado o seu rosto mais desarmado. Naquele momento. E precisamente por isso, irmãos e irmãs, aquele pedaço de pão é a nossa salvação. Porque nos diz que Deus faz tudo, absolutamente tudo, para nos alcançar, até na hora em que o rejeitamos. Que coisa bonita para reforçar nossa esperança. Nosso Senhor nunca desiste de nós. Está sempre tentando, como vai tentar com Judas até o fim. E continua o Evangelho com uma frase comovente, diz assim, depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Era noite. Não é só uma indicação da hora. Claro, a ceia celebrava nesse momento. A gente percebe que é uma referência ao poder das trevas. São Lucas, quando fala, dá essa impressão. E talvez aqui já aparece uma pergunta que vai nos acompanhar até a Vigília Pascal. O que o Senhor fará nessa noite? Ou o que o Senhor fará na nossa noite? Porque existe essa noite do pecado, da fuga, da tibieza, da tristeza. Mas não é a última palavra. Porque se a gente se deixa alcançar pela misericórdia, se a gente consegue o coração contrito, nós vamos chegar àquela alegria, que é uma das alegrias mais emocionantes que tem da Vigília Pascal. Nós vamos participar daqui a pouco, daqui uns dias, quando no meio da noite, no meio daquela escuridão, vão se acendendo aquelas velas a partir do Círio Pascal, a luz de Cristo.
Mas vamos continuar pensando nessa hora das trevas, ainda que quando a gente pensa na hora das trevas também soa a hora de Deus. Judas saiu e depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Cristo vai ser glorificado, mas glorificado na cruz, na exaltação na cruz, não na glória que recebeu na entrada, no domingo de Ramos. E dá para imaginar esse capítulo de São João, ele nos dá toda essa impressão que mudou, inclusive, a expressão do rosto de Jesus. E mudou o coração também. Jesus começa a falar de uma outra forma: filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco, vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. E nesse momento Pedro intervém. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro está sendo sincero. Pedro está disposto a dar a vida por Jesus. Mas Pedro, mesmo sendo sincero, ainda não está pronto. E às vezes é assim, quantas vezes a gente tem que dizer: Senhor, eu quero ser sincero, mas não estou pronto. E Pedro diz assim, é muito típico do seu temperamento, da sua maneira de ser: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantarás antes que me tenhas negado 3 vezes. E a gente sabe que, assim como Judas, Pedro também vai ter o seu momento triste, vai ser a pior noite da sua vida. Ele vai, aquela noite, por 3 vezes, negar conhecer Jesus. E tudo começa quando, logo depois da ceia, Jesus é preso em Getsemane, no Horto das Oliveiras. E, inicialmente, todos fogem. E Pedro foge também. Lembra que quando chega o Judas com aqueles que vão prender Jesus, Jesus pergunta: a quem buscais? A Jesus, Nazareno. Fala: sou eu, deixai ir a estes. Mas o Senhor quer que não prenda os apóstolos? E eles fogem. Mas depois, passado um pouco tempo, ele percebe mas ele tinha dito: eu te seguirei aonde fores. Então, ele começa a seguir Jesus. E começa a seguir Jesus de longe. Estão levando lá Jesus, ele vai seguindo. Não pode perder a pista para onde ele está indo. E ele está sendo levado até a casa do sumo sacerdote, onde vão fazer aquele simulacro, aquela aparência de julgamento. Não vai ser julgado coisa nenhuma, já está condenado. Mas e Pedro chega. E vamos imaginar o seguinte: acho que às vezes a gente corre o risco de imaginar que Pedro foi covarde. Vamos pensar que Pedro foi muito valente. Pedro entrou na casa do sumo sacerdote. Ele sabia o que ia acontecer e estava disposto a dar a vida por Cristo. Ele não tinha dúvida que entrando lá podiam matar Cristo e a ele. Que coragem, na verdade. A gente às vezes vê esses filmes de, sei lá, uma pessoa entra lá no lugar, lá numa espécie de refúgio lá dos inimigos. Fala: meu Deus, que loucura. A gente fica nervoso só de assistir isso daí. Pedro entrou na casa do sumo sacerdote. Mas vai falhar quando a porteira, a senhora que estava lá, vendo quem entrava e quem saía, desconfiada, olha para Pedro e diz que ele devia ser discípulo de Jesus. E Pedro queria entrar. Ele não queria ficar dando satisfação para aquela mulher. Então se livra com uma pergunta: não sou, eu não. Uma mentira pequena. Ele poderia ter dito que sim, e teria entrado do mesmo jeito. Mas ele escolheu o caminho mais fácil. Tem um livro que acho que vários de vocês já terão lido. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Se não leram, é um livro que a gente precisa ler em algum momento. Recentemente eu li, não sei se segunda ou terceira vez, mas e chama Simão Pedro, do Georges Chevreul.
E diz uma coisa interessante. Diz assim, Pedro, senhor do primeiro gesto, tornou-se escravo do segundo. Ou seja, depois que ele podia ter dito, sou o discípulo dele, e entrado. Mas ele que era senhor do primeiro gesto, ficou escravo da mentira que tinha dito. E senhor, quantas vezes que me acontece? Eu sou senhor do primeiro, mas se falho, me torno escravo do segundo. Claro que a gente sempre pode, não é que é escravo no sentido que já não posso sair, mas me tornei escravo da minha primeira mentira. E já no pátio, em vez de permanecer escondido, ele se aproxima do fogo. Lá estavam os criados, gente mais simples. Estavam lá se aquecendo e a luz lá do fogo revela o seu rosto e perguntam, tu também estavas com Jesus Nazareno? E como eu já tinha dito uma vez que não, tinha que responder que não também. Pedro não conseguiu voltar atrás, escravo da sua primeira mentira. Então, Pedro está deslocado. Acho que todo mundo já se sentiu deslocado em algum ambiente. Não dá para imaginar um ambiente que ele estava mais deslocado lá, porque ele corria risco. Ele fala, em qualquer momento vem lá, me pegam e me levam. E então, ele, em algum momento, ele precisa falar e ele é reconhecido pelo seu sotaque. O sotaque galileu parece que era muito marcado. Então dizem que, mas claro que você é discípulo dele, você é galileu, se vê pelo teu jeito de falar. Então Pedro, cercado de todos os lados, ele perde o controle e começa, não sei, gaguejar, dizer que não, e chega ao extremo de dizer, não conheço esse homem de quem falais. E não consegue pronunciar o nome de Jesus. Interessante isso. E nesse instante o galo canta. Pedro se lembra imediatamente da profecia de Jesus e se retira coberto de vergonha. E as mentiras de Pedro não convenceram ninguém. Não serviram para nada. Serviram só para isso, para aquela humilhação. E todos nós conhecemos como a história continua. A história dos dois é muito diferente. A história de Pedro é uma história que termina bem, por isso nós estamos em Roma. Judas desespera e Pedro se arrepende. Os dois feriram o coração de Cristo. Mas enquanto o coração de Pedro se abriu à contrição, um coração contrito, o coração de Judas fez o contrário, se fechou pelo desespero. E por isso, pensar no coração contrito é dizer que força tem esse coração. Pedro chorou amargamente. E ele se deixou perdoar. Judas se desesperou. Quer dizer, o maior erro de Judas, tem um autor muito interessante, que se chama Giuseppe Ricciotti. Se vocês foram à igreja San Pietro in Vincoli, é uma igreja que tem aquela obra maravilhosa, tem as correntes que prenderam São Pedro, e tem também uma obra-prima, que é o Moisés do Michelangelo. E nessa igreja, do lado tem uma comunidade lá, uma sociedade sacerdotal, da qual fazia parte esse autor, chamado Ricciotti, Giuseppe Ricciotti. E ele dizia que Judas ofendeu mais Jesus com desespero que com a traição. Então, sempre que a gente precisar, queira o Senhor que não uma coisa grave, mas se a gente precisar se voltar de alguma coisa grave, vamos sempre lembrar o seguinte, nós ofenderíamos mais o Senhor não voltando do que pelo pecado que nós cometemos. E se nós queremos sair transformados de Roma, o caminho é a contrição. Não é uma coisa mágica que vai acontecer. Talvez, quando eu falava outro dia, podia imaginar que, sei lá, como naquela fantasia da garotinha lá do livro, a gente vai sair transformado de Roma. Não, nós vamos ter um encontro com Cristo. Estamos tendo um encontro com Cristo. Mas o caminho é sempre a contrição. É a luta contra as tentações, é começar e recomeçar, é recorrer ao sacramento da confissão. Então, que maravilhoso que tudo isso possa acontecer se nós tivermos um coração contrito. E nós começávamos a meditação de hoje lembrando um trecho lá do livro Quo Vadis. Mas
talvez nos ajudasse a evocar o episódio que ocorreu aqui em Roma. É um episódio que ocorreu a menos de 2 quilômetros daqui. Ou seja, tudo isso faz pensar, na verdade, Via Ápia Antiga, tem uma igreja que é a que celebra um episódio muito simples. Vamos nos imaginar na Via Ápia, saímos daqui um pouquinho, andamos lá até a Via Ápia Antiga, e é o ano 67, e Nero começou a perseguir os cristãos com uma fúria demoníaca. E Pedro é aconselhado pelos cristãos, por aquela primeira comunidade, a sair de Roma. Era claro que o Nero ia incidir diretamente em Pedro, queria pegar Pedro. Então ele está saindo. A Via Ápia é uma saída de Roma. Enquanto ele caminha, ele de repente vê uma figura adiante. E é Cristo. Ou seja, Nero está saindo e Cristo está entrando em Roma. Estão as portas, do lado de uma porta. E então Pedro pergunta. Pedro sempre nessas horas pergunta, diz alguma coisa, diz: Domine, quo vadis? Senhor, onde vais? E Jesus responde, quase como se quem está passando responde sem parar. Eu Roman itero crucifigi. Estou indo para Roma para ser crucificado de novo. E Pedro entendeu. Pedro entendeu e voltou para Roma. Voltou imediatamente para Roma e foi preso. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Que era uma forma como os romanos executavam, se crucificava também assim. Por quê? Porque ele não se julgava digno de morrer como seu Senhor. E depois foi enterrado onde ontem nós estávamos, onde ontem nós tivemos a Santa Missa. Certa vez, o Papa São João Paulo II, com certeza gostava muito desse livro, esse homem ganhou o Prêmio Nobel, é um polonês, ele dizia, esse homem, o autor do Quo Vadis, do livro Quo Vadis, se você quiser, o livro vale muito a pena, hein? Muito a pena. E tem um filme, claro, não é um filme muito moderno, tem uma artista bem mocinha chamada Sofia Loren, que ela faz um papel lá de uma... Então já dá para imaginar quanto tempo tem esse filme. E então, uma vez o Papa João Paulo II, ele dizia que se pode pensar na pergunta de Pedro dirigida a nós. Interessante. Não quo vadis Domine? Onde vais, Senhor? Ele está perguntando para Jesus. Senhor, para onde está indo? Ele dizia que a gente pode imaginar que São Pedro está perguntando para cada um de nós. Quo vadis homo? Onde você vai? Homem, quer dizer, você, cada um de nós, cada um... Para onde você está indo? E o Papa fazia a pergunta, vais ao encontro de Cristo ou segues outros caminhos que te levam para longe dele e de ti mesmo? Lembra que sair de Roma transformado é conhecê-lo, conhecer a Jesus e conhecer-te. Quer dizer, será que a gente às vezes não está indo por caminhos que nos levam longe de Cristo e longe de nós mesmos? Então, por isso, vale a pena a gente pedir a Nossa Senhora que faça ecoar na nossa cabeça e no nosso coração esse quo vadis. Onde vais? Onde vais? Por que caminho eu estou indo? E a gente pode, sim, dizer, Senhor, dá-me a graça de um coração contrito, para que na grande noite da Páscoa, esse coração fique aceso de alegria, a gente volte transformado. E nós podemos pedir também a Nossa Senhora, a minha mãe, assim como São Pedro se transformou e voltou a Roma para ser crucificado, eu quero voltar de Roma, disposto a dar minha vida. E Nossa Senhora, que é a nossa mãe, com certeza está disposta a nos ajudar nesse sentido. Então vamos pedir a Nossa Senhora isso. Pedir ela que
e Rainha dos Apóstolos, que nos ajude a conseguir fazer esse caminho. Repara que é um caminho que a gente tem que acertar o sentido. Aonde vais? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Será que nós não poderíamos nos entregar de verdade? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.